E nessa aula eu vou mostrar como que você pode pesquisar por um registro, alguns dados, como você pode filtrar, que são essas opções aqui de cima, tá? Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns ajustes. Eu tinha colocado aqui o telefone do tipo lista, né? E eu vou deixar ele simples. Ó, pode ver que ele apagou. E aí, eu vou colocar aqui telefone, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou zerar essa tabela. Vou resetar. Pronto. E aí eu vou fazer a importação de um CSV aqui que eu gerei de dados aleatórios. Então eu vou arrastar um CSV. Aí, pronto. Então aqui, ó, ele me dá um preview dos primeiros 25 registros. E aqui ele pede para associar a coluna com o nome na tabela, entendeu? Então o nome dessa... Deixa eu até abrir aqui, ó. Aqui, ó. Essa tabela. Então ele pega aqui o nome da coluna para associar com a coluna dentro dos anos. Então ele está me mostrando aqui, ó, nome, ele já, como na planilha, como nos anos eram os mesmos dados, ele já associou ali. E aí, eu vou, opa, cliquei errado, ó, vou colocar o upload, pronto. E aí ele já inseriu, ó. Como eu defini um valor default, ele já me mostrou aqui, ó. Então tem alguns dados, coloquei aqui 10 clientes, né? Com os dados aqui. E aí eu posso querer pesquisar, entendeu? Quando eu vou fazer manutenção, alguma coisa, preciso pesquisar um dados, ó. Pesquisei pelo nome, então esse search aqui, ele vai pesquisar em todos os campos o valor que você digitar aqui. Eu também posso filtrar, então eu quero filtrar a coluna, qual operador e qual valor. Então eu quero, vamos colocar aqui, ó. Vou alterar isso para VIP. Ó, alterei aqui, já é instantâneo. Vou alterar aqui para VIP. E aí eu vou filtrar todos onde que o tipo é VIP. Então todos os clientes onde o tipo é VIP, ó, 2. Então ele filtrou aqui esse registro. Eu vou alterar aqui padrão. Vou atualizar aqui, ó, um registro. Então eu posso fazer filtro, inclusive adicional. Por grupo, posso fazer vários filtros para encontrar aqui, para selecionar os registros que eu quero. Eu também, deixa eu resetar aqui, ó. Eu posso colocar aqui por ordenar, né? Por padrão ele pega a ordem crescente, e aí eu vou colocar aqui por ordem alfabética, ó. Ele já mudou aqui, ó. Letra A, quero alterar descendente. Você consegue fazer. Uma ordenação que eu sempre uso é ID descendente para o quê? Pegar os últimos registros. Então, às vezes estou quero debugar alguma coisa, quero verificar alguns registros, esse daqui eu sempre utilizo. Aqui ele mostra referências, tá? Então aqui aonde que essa tabela está sendo utilizada. Isso é muito interessante, antigamente não tinha. Então você sabe em qual endpoint, qual função que essa tabela ela está sendo usada. Daí eu sei, eu tô nesses endpoints aqui, depois a gente vai entrar em endpoints, você vai entender mais. Você consegue saber que essa tabela está sendo manipulada, ou para buscar os registros, ou para editar. Então é bem interessante esse recurso aqui. Aqui ele me traz o esquema em JSON, tá? A estrutura aqui, ó, o campo e o tipo de dados, né? Timestamp, integer, e aqui a gente consegue criar índices, tá? Então a gente consegue criar índices. Isso daqui vai ajudar o quê? Vai ajudar na pesquisa. Então, quando você tem volume de dados, você vai trabalhar com índices. Por exemplo, você utiliza muito pesquisa, tem muitos dados e você pesquisa por nome. Então, você vai colocar aqui o nome e vai criar um índice. Um índice que eu sempre uso é quando eu não quero ter registro duplicado. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu não quero que o e-mail
não quero ter e-mail duplicado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar um index, aí é do tipo unique, ou seja, eu só posso ter um. E qual que é o campo? E-mail, tá? Então, vem aqui. Eu posso, inclusive, junção de 2 campos. Então, não quero que tenha telefone, e-mail e CPF. Esses 2 campos eles não podem ter repetido, certo? Ou eles têm que estar diferente. Então, eu posso associar mais de um campo. No caso, eu fiz aqui um índice somente do e-mail. E aí, ó, eu vou tentar criar um registro e vou colocar o mesmo e-mail, ó. Ele diz aqui, ó, registro duplicado. Se eu não tenho índice, tá? Se eu não tenho índice, eu vou colocar aqui, ó. Ele me deixa. Agora, se eu for criar um índice e já tiver repetido, ele não vai deixar também. Então, tem que ter esse cuidado. Sempre quando você está estruturando os dados, para não ter repetido, ó. Ele vai dar um erro porque ele diz que não tem como ser único, porque já tem registros repetidos. E aí eu vou vir aqui e vou deletar. E por último, ele tem essa opção aqui de alguns atalhos aí do teclado. Eu basicamente uso muito pouco, mas tem todas essas opções aqui para você filtrar dados, para você encontrar ali algum registro, alguma informação, tanto com filtro como pesquisa e também ordenação. E aí todos esses outros recursos de índice, de você saber onde que essa tabela está sendo utilizada nos endpoints, vai te ajudar aí na manutenção, e principalmente quando o teu sistema vai ficando mais complexo, mais robusto. Muitas coisas você não lembra assim de cabeça, então isso tudo ajuda, ok? Então, te aguardo na próxima aula.